Boa noite, meu irmão. Nós temos agora esse momento de graça, de preparação para a festa de Corpus Christi. Então você que está aí em casa, venha participar conosco agora desse aprofundamento, pois teremos festa, né, Padre? Sim, na próxima quinta-feira temos a solenidade de Corpus Christi, celebrando, Jesus Cristo, que se tornou para nós, no altar do Santíssimo Sacramento, o corpo e sangue. Nós celebramos a solenidade de Corpus Christi e por isso estamos aqui hoje, para, junto com vocês, explicar um pouquinho e fazer uma conversa sobre como surgiu essa festa de Corpus Christi, por que nós celebramos essa solenidade de Corpus Christi e por que nós temos este alimento, Didaticamente podemos falar que são dois alimentos, mas dois alimentos que se complementam, que é o corpo de Cristo, a Eucaristia, que é alimento para nós, a missa, e a palavra de Deus. Então este pão que nos alimenta, se vem pela Eucaristia, se vem pela palavra de Deus. Então nós vamos discutir, nós vamos também refletir um pouquinho sobre isto, à luz da palavra de Deus. Vamos ler também alguns textos bíblicos, o Salmo também. E aí, quando estiver faltando uns 15 minutinhos, a partir de agora, vocês já podem mandar perguntas para mim e para a Mânia, porque depois no finalzinho nós vamos responder algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês, porque nós queremos interagir com vocês. Da mesma forma que eu vou interagir aqui com a Mânia, nós também queremos interagir com vocês, queremos a participação de vocês. Sim, nós queremos que todos participem, porque nós estamos preparando para uma grande festa. E nós sabemos que quando a gente prepara uma festa na nossa casa, tem muitos detalhes que a gente organiza antes. E hoje o Senhor escolheu cada um de nós para preparar os detalhes para a grande festa dele. Essa festa que vem em nosso socorro, que vem alimentar a nossa alma. E quando nós estávamos aqui preparando, a gente lembrou de Padre João, não foi? Padre João, ele sempre fala que a Eucaristia, quem não alimenta o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, fica anêmico, raquítico. Como é que é, Padre? É isso mesmo, e Padre João é muito animado na formação da palavra de Deus, a formação da comunidade. Padre João foi quem desbravou, vamos dizer assim, essas comunidades rurais aqui em torno da cidade de Montes Claros, no sentido de levar esse alimento. Padre João, pode-se dizer, sem querer tirar o mérito de todos os padres, mas o Padre João foi quem mais enfatizou esse carisma norbertino de São Norberto, apóstolo da Eucaristia. A formação pela palavra, o alimento da palavra de Deus, que nos dá vida, que gera vida, e o alimento que é a Eucaristia. Esses dois alimentos tão queridos por Padre João. Bom seria se Padre João estivesse aqui conosco, Sim. Seria uma alegria para nós, porque ele transborda a palavra de Deus e ele transborda para nós a Eucaristia, o amor e o zelo que ele tem. Nosso agradecimento ao Padre João nesse sentido, que muito nos ensinou. E essa paróquia, Mânia, tem muito também nesse sentido de adoração. Primeiro porque a paróquia Nossa Senhora Rosa Mística veio da paróquia São Norberto. Então, como assim, e desde a fundação aqui com o Padre Tchãozinho, com o Padre Murta, depois com Padre Osvaldo, Padre Toninho, Padre Michel, todos foram premonstratenses, e nós temos como carisma esse zelo, essa devoção pela Eucaristia e pela Palavra de Deus. Então, é uma paróquia eucarística, vamos dizer assim, é uma paróquia de adoração, uma paróquia que tem na sua origem, São Norberto, porque veio da paróquia São Norberto, com todo esse ensinamento do Padre João, e também aqui uma paróquia de adoração. E esse zelo, esse carisma adorador também veio da
própria espiritualidade também das revelações, né, de Rosa Mística Pierina. Então Nossa Senhora Rosa Mística também pede nas suas aparições muito amor a Jesus Eucarístico e orações pelos sacerdotes. E foi assim que tudo aconteceu, né, Padre? A gente percebe, ela escolheu uma ordem premonstratense que tem esse carisma de adoração, de sacerdotes religiosos para chegar aqui em Montes Claros. Então eu estou vendo aqui, já tem muitos paroquianos aqui conosco e tem também pessoas que amam a Rosa Mística, mas que não são da nossa cidade. Então, para você que nos acompanha, meu irmão, você que não é de Montes Claros, mas que esse alimento hoje, que é esse aprofundamento, essa preparação para a festa de Corpus Christi, eu tenho certeza que vai transformar o seu interior aí na sua casa, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus conosco. Nesse momento da pandemia, a gente percebeu o tanto que o Senhor foi ao nosso encontro na nossa casa e nos deu esse sustento, porque sem Jesus, como que nós faríamos diante de tantas notícias, de tantas situações que não eram animadoras? Mas o Senhor foi ao nosso encontro. Ele foi cuidar de cada um de nós, das nossas casas. O que está acontecendo agora nesse momento? Nós estamos vendo aqui várias pessoas de muitos movimentos e pastorais da nossa paróquia participando. Nós temos, não vamos nem citar nomes, senão a gente corre o risco de esquecer alguém. E essas pessoas que estão acompanhando aqui são pessoas que podem testemunhar esse carisma adorador da nossa paróquia. O quanto nós somos apaixonados por Jesus Eucarístico, nosso tesouro. E diante desse momento agora que nós estamos falando, já preparando o nosso coração, nós vamos fazer uma pequena oração, né, Padre? Para que todos aqueles que nos acompanham agora possam sentir verdadeiramente somos igreja, povo santo de Cristo que agora está aí reunido na sua casa, transformando a sua casa como igreja doméstica para alimentar agora desse aprofundamento que o Senhor preparou para nós. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e fazei com ele com vosso amor e vossa misericórdia. Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, abençoe a cada um de nós. Que o Espírito Santo, que nos dá força, que nos alimenta, que este Espírito Santo venha em nosso socorro. É a palavra de Deus, é o Espírito o coração seu significa agora: Senhor, eu estou entregando o meu coração agora para viver intensamente essa graça dessa preparação para essa grande festa da igreja, essa festa de Corpus Christi. E antes da gente entrar propriamente aqui na formação, nós temos que dar o recadinho, Padre. Como que vai ser a nossa festa de Corpus Christi? Isso, para quem está chegando agora, nós aproveitamos esse momento na paróquia para chegar até você, como Mânia disse, até o lar,
até o vosso coração e levar esse alimento, primeiramente, né? É o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia. E por isso nós vamos então refletir um pouquinho sobre esse alimento, que é a palavra de Deus e que é a Santa Missa, o sacrifício de Deus para nós. E é uma preparação também. Na próxima quinta-feira nós celebramos a solenidade de Corpus Christi. É a única solenidade da Igreja que o Santíssimo Sacramento, vamos dizer, por assim dizer, sai de dentro da Igreja. Muito bonito isso, Mânia, porque é o próprio Cristo Jesus, nesse ato simbólico, né, em sua presença real ali, né, depois da Santa Missa, depois do sacrifício, Jesus no ostensório, ele se dirige, sai de dentro da missa e vai para as ruas para nos abençoar. Nem por isso as procissões, que esse ano, né, então na próxima quinta-feira vamos celebrar Corpus Christi, às 3 horas da tarde nós celebraremos aqui na igreja a missa solene de Corpus Christi. Não é possível ainda todo mundo participar, mas da carreata todo mundo pode participar. Então depois da missa, às 4 horas em ponto, pode vir aqui para a praça da igreja, em torno aqui da igreja, nas ruas aqui, né, com o carro, com a família, quem puder, né? Nós vamos fazer uma carreata com o Santíssimo Sacramento para todas as ruas aqui da nossa paróquia, né? No bairro Melo, no bairro Jardim São Luís, no bairro Ebeturuna. Não é possível passar em todas as ruas, mas nós queremos passar, né, com o Santíssimo Sacramento, abençoando cada família, cada pessoa, cada casa. E nós sabemos, Mãe, que até hoje muita gente, ou por ser idosa, ou por ter uma enfermidade, não puderam ainda vir à igreja para participar dessa Eucaristia. Bonito, porque agora é Cristo na Eucaristia que vai ao seu encontro. Então nós temos que preparar nossa casa, estar à espera, na porta, na janela, né, com um enfeite, porque Jesus vai ao nosso encontro. E nós vamos divulgar as ruas que passarão a carreata, para você preparar aí. Você que não está podendo sair de casa, vai preparar aí o seu altarzinho, vai preparar suas flores, tudo aquilo que você deseja dar de melhor, porque o Senhor irá visitar você, literalmente. Jesus já estavam sedentos desse passeio com Jesus Eucarístico, que nas outras cidades, teve algumas cidades que passearam com Jesus em alguns momentos das solenidades da igreja, e agora aqui na nossa paróquia nós teremos essa oportunidade. Então fique atento com a divulgação, a Pascom da Rosa Mística estará divulgando aí as ruas as quais a carreata passará. Nós também queremos agora já fazer um momento de oração, né? Então nós vamos, com a misericórdia de Deus, vamos aprofundar, mas antes da gente ler aqui a palavra de Deus e fazer algumas reflexões, gostaria de lembrar, né, para quem está chegando agora, de que nos últimos 15 minutos nós vamos responder, porque queremos interagir com vocês. Então, se você tiver já alguma pergunta sobre a celebração, Corpus Christi, Palavra de Deus, Eucaristia, né? Então pode enviar a sua pergunta, porque depois nós vamos no final selecionar algumas perguntas para a gente responder, para ter essa interação. Tem uma perguntinha aqui, padre, que está perguntando qual o dia da festa de Corpus Christi. E a festa de Corpus Christi é dia? Vai ser na próxima quinta-feira, dia 11 de junho. Então é na próxima semana, 11 de junho, quinta-feira. Lembrando que é feriado, mas mesmo com essa pandemia, tanto faz ser feriado ou não,
porque muita gente ainda não está podendo trabalhar. Mas para quem está trabalhando, quinta-feira é feriado. Então, vamos dizer assim, nós podemos sim acompanhar a celebração eucarística, que será transmitida também aqui na nossa paróquia, para quem não puder participar. Mas para quem puder, já está saindo de casa, com segurança, puder ir em seu carro, pode também participar, então, na próxima quinta-feira, 11 de junho, às 4 horas da tarde, aqui na paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Pode vir e deixar o seu carro aqui, que às 4 horas nós iremos sair com a procissão do Santíssimo, assim, todos os doentes também. Como a festa de colheita é celebrada depois da oitava de Pentecoste, na quinta-feira após as oitavas de Pentecostes. E essa festa surgiu na igreja através de uma visualização de uma monja, agostiniana, que teve a visão do Senhor pedindo para que essa festa fosse celebrada no calendário litúrgico. E também por causa de um milagre eucarístico. Um sacerdote que duvidava, que era Jesus vivo e ressuscitado verdadeiramente na hóstia consagrada. Então, ele experimentou o milagre que aquela hóstia começou a sangrar, não foi, padre? Isso. São vários os motivos, a igreja foi vendo ao longo, desde o início, poucos séculos atrás, que a igreja viu a importância, do corpo de Cristo, que é nosso alimento. Embora Santo Agostinho já tenha falado da importância, desse sacramento, da Eucaristia para nós, os santos padres, São Jerônimo, São Justino, Santo Inácio, de Antioquia, também falou muito, nos primeiros séculos, sobre a importância da Eucaristia e da adoração. Este canto, por exemplo, tão sublime que nós cantamos na adoração, é uma composição da letra de São Tomás de Aquino, Você veja, na Idade Média. Mas ao longo disso, então, a história foi vendo a importância, e ele foi vendo a importância dessa festa, de celebrar este corpo, fazer memória, e celebrar com solenidade o corpo de Cristo. Seja pelos milagres da Eucaristia, e também seja por aqueles que duvidaram, Então, que realmente é a presença real. Então, por isso é importante um pouquinho a gente compreender, só nos últimos séculos é que se tornou realmente uma festa. Primeiro começou na Europa, mas depois a festa de Corpus Christi entrou para todo o calendário de toda a Igreja Católica dos 5 continentes. E por isso que hoje nós celebramos, então, essa unidade de Corpus Christi. É uma expressão latina, Corpus Christi, que em português é corpo de Cristo. Então o que nós falamos, Veja só, depois, quando está ali, já no momento da comunhão, o padre diz corpo de Cristo, Então, este alimento. E por isso, vamos dizer assim, entrando agora, vamos dizer assim, esse momento de oração, de compreender, por que esses dois alimentos? Então, eu sempre gosto de começar com São Paulo, que disse, nós não somos somente corpo. São Paulo insiste nas suas cartas aos Coríntios, sempre dizendo, nós não somos só corpo, nós somos alma e espírito. A mãe lembrava muito bem disso, quando citava o Padre João, dizendo que, olha, imagine se um corpo sem alimento, sem água, nós morreremos. É assim, nossa alma, nosso espírito, sem a palavra de Deus, sem a Eucaristia, sem a oração, nós só somos corpo. Nossa vida termina aqui. Nós estamos dizendo não a Deus. Por isso, a igreja oferece, Cristo oferece 2 alimentos espirituais. Por isso, assim, alimentos espirituais. Então, quais são os nossos alimentos espirituais? O alimento da palavra de Deus e o alimento da Eucaristia, que é remédio para a nossa salvação. Às vezes nós esquecemos, mãe, que em cada celebração
Nós estamos celebrando nossa salvação, nossa redenção. Estamos como a Virgem Maria, que disse sim ao anjo. E pelo seu sim foi feita a vontade de Deus. Na Eucaristia, estamos dizendo sim a Deus. E que seja feita a vontade de Deus para nos salvar, para nos redimir. Padre, Santo Agostinho, ele explicava que o alimento eucarístico é diferente dos outros, que o alimento comum se transforma em nosso corpo, mas na Eucaristia nós somos transformados pelo corpo de Cristo. Então, nesse instante, muitos estão aí com o coração assim, eu quero viver essa transformação. Talvez deixou com que a Eucaristia se tornasse uma rotina. E aí a pandemia trouxe para nós esse clique, né? Parece assim, para cair a ficha, que nós precisamos mesmo. Nós somos necessitados, não dá para viver sem Eucaristia. Então, nesse instante, eu acredito que, embasado nas palavras que o Senhor preparou aí, que o Espírito Santo já te conduz, nós podemos falar dessa transformação que é gerada em nós. Nós somos transformados pelo corpo de Cristo. Quantas mudanças no nosso interior acontece pela graça da Eucaristia. E a gente percebe assim, todos que têm essa espiritualidade da Eucaristia diária, nesse tempo está sofrendo muito, porque a gente tem que ser solidário com aquele que, como as missas estão com o público reduzido, a gente tem que ser solidário com o irmão para dar oportunidade para que mais irmãos, né, recebam Jesus Eucarístico nesse tempo. E a gente percebe tanta transformação. Eu acho que o Senhor podia falar um pouquinho para nós o quanto esse alimento é remédio realmente das feridas do nosso interior. Quando o Senhor cita São Paulo de perseguidor dos cristãos transformou, né, num grande apóstolo, um grande evangelizador. Então, é interessante para a gente notar esse alimento, né? Porque nós estamos isolados em nossas casas. Então, não podíamos ter este segundo alimento, vamos dizer assim, que é a Eucaristia, né? Alimentarmos com a palavra de Deus. E isso é importante, e a celebração eucarística, a Eucaristia, a missa é isso, alimentar-se na primeira parte com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que nos corrige, que nos transforma, que nos tira de pecadores para santos, que nos tira deste mundo e nos devolve ao reino dos céus, que transforma o nosso coração manchado, nosso coração angustiado, ferido, para um coração puro, um coração generoso, né? Transformamos isso na Eucaristia. E por isso é interessante a gente passar agora pela Sagrada Escritura para ver como essa palavra de Deus se encarnou, transformou, né? Veja, no livro do Gênesis, é a palavra que transforma, é a palavra que criou tudo. Veja, mãe, que é interessante, porque no livro do Gênesis vai começar assim: Deus disse. Então foi a palavra, Ele criou pela palavra, Sua palavra tem poder. Criou o céu, criou a terra e criou todos os animais, tudo que se move na terra, tudo Ele criou o ser humano, e no final de tudo Ele disse, e viu que era bom. Veja só, foi a palavra de Deus que criou todos nós. E no paraíso, né, no Éden, é a palavra de Deus, foi Deus que disse assim: todo esse paraíso para Adão e Eva, tudo é vosso. Então veja ali que Deus está em comunhão com a sua criatura.
Deus está em sintonia, é um só Deus, e sua criatura ama, que Deus passeia pelo jardim do Éden, né? Que Deus está convivendo ali no jardim do Éden com Adão e Eva. Mas veja só, Deus disse a palavra novamente, mãe. A palavra, porque a palavra não só cria, mas a palavra também transforma, a palavra também corrige, porque somos humanos, somos frágeis, e Deus corrigiu: não comais. A palavra também proíbe, né? Não comais. E no entanto, Adão e Eva então desobedeceram. Em alguns momentos, hoje mesmo, né, no Evangelho era: quem tem ouvidos, ouça. Isso. Então a gente atentar, né, para ouvir verdadeiramente a palavra que gera vida. Quando Jesus, então, no Evangelho de hoje é questionado, né, pelo mestre da lei, veja, não tem ninguém em Israel mais sábio e inteligente do que o mestre da lei, que conhecia toda a Sagrada Escritura, e no entanto vai questionar Jesus, né? E Jesus começa então assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. Amarás somente o Senhor teu Deus. E aí, passando pela Sagrada Escritura, Maria, nós vamos ver depois, quando o povo estava escravizado no Egito, afastado de Deus, porque o mundo, né, vamos dizer assim, o mundo do faraó, a cultura do faraó e todo o universo do faraó fez com que o povo esquecesse Deus, mãe. E às vezes, uma situação, por exemplo, podemos comparar talvez essa pandemia. Nós fomos isolados, né? Fomos deportados para uma outra realidade, para uma outra situação, longe de Deus. E acharmos que Deus também, né, padre? O povo começou a murmurar. Sim. E brigou com o padre também, Mânia, que queria a missa, que queria a confissão, né? Isso é positivo, não está errado, não. Como assim, esse desejo de Deus, esse desejo da palavra, esse desejo da Eucaristia é excelente. Não pode ser negado. Isso é excelente. Claro que a gente não pode bater no outro nem brigar com o padre, né? A gente não pode seguir, descumprir as leis também, né? Assim, para uma segurança nossa. Não é cumprir, não é obedecer a lei só por obedecer. Por uma questão de segurança também, de proteção para com o nosso irmão. Segundo mandamento, amar o irmão. Mas foi interessante, mano, é isso mesmo. O povo murmurou, igual, né, assim, Deus mandou então lá Moisés libertar o povo pela palavra. É a palavra. Assim, Moisés obedeceu. Então, mãe, nós devemos estar abertos. Isso que você falou. Imagine se Moisés, que já tinha fugido do Egito, porque o faraó queria matar ele, porque ele matou um dos soldados lá. Imagine, e fugiu. Moisés fugiu. Agora veja só, mas Moisés estava sempre aberto a ouvir a vontade de Deus. Então Deus apareceu na sarça ardente a Moisés e falou: vai libertar meu povo. Imagine se nós estivermos assim, com os olhos e ouvido, o coração fechado para Deus. Deus fala todo dia. Por isso que você falou, mãe, eu concordo. Muita gente transformou a Eucaristia num rito, numa obrigação. E aí, mãe, uma coisa assim que eu gostaria, e vem isso de Santo Agostinho: olha, nós devemos nos apaixonar. Permita fazer essa comparação. Quando um casal está apaixonado, quando a gente está apaixonado, mãe, para quem já se apaixonou, a gente só enxerga aquela pessoa, a gente só quer o bem daquela pessoa. Se aquela pessoa não falar com a gente fica ruim. Isso é a paixão. Esta paixão nós temos que ter pela Sagrada Escritura. Nós não podemos ficar sem isso, não. E assim é a Eucaristia. Devemos ter esta paixão, mais do que a devoção, né? Mais do que um rito. É um amor profundo que eu não troco para ninguém. Meus olhares, meus ouvidos. Ouve, ó Israel, ouve, meu povo. E na Eucaristia nós vivemos um mistério tão lindo desse amor, que é o amado que vai em busca da sua amada alma, né?
para unir-se a ela. Literalmente unir-se. Literalmente. Então o amor exige união. Não tem como amar e não ter essa união, essa comunhão que nos faz um só naquele instante, né, Padre? E é bonito, né? Continuando a história da murmuração do Egito, né? Veja só, ali, quando o povo então foi para o Egito, mãe, e saiu do Egito e foi para o deserto, eles começaram a murmurar, fizeram bezerro de ouro e esqueceram Deus e entrou a inveja, sabe por quê? Porque achou que só Moisés é que falava com Deus. Só Moisés que subia a montanha e via Deus e falava com Deus, né? Então, como assim, o povo começou a sentir inveja. E quanta gente hoje também não brigou com fulano de tal que podia fazer isso, podia ir na adoração, podia ir na missa e eu não podia, né? Então, veja só ali como é importante a gente analisar se estamos com Deus ou não. E veja novamente Deus usando a palavra, manha, para corrigir no deserto o povo que se perdeu. O que fez Deus? Pediu a Moisés que escrevesse 10 palavras. São os 10 mandamentos. Novamente, a palavra de Deus, né? Amar a Deus, amar a família, né? A igreja, o próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Não matar, não roubar, né? Não pecar contra a castidade. São as palavras. E são palavras que nos colocam em comunhão com Deus, em sintonia com Deus. De novo a palavra de Deus se tornou tão importante, mãe, e por isso mais uma vez a nossa paróquia é uma das poucas paróquias, e na nossa arquidiocese de Montes Claros, a única paróquia que tem a Arca da Aliança, aonde no Antigo Testamento está as 10, foi colocado, Davi colocou então, vamos dizer assim, a aliança, porque as 10 palavras, os 10 mandamentos, é aliança. Então, palavra é aliança que liga a gente a Deus. Eucaristia, o sacramento da missa, é essa ligação, essa aliança. Por isso, nós vemos no livro de Samuel, né? No primeiro livro de Samuel, nós vamos ver no capítulo 6, me parece, que Davi colocou as 10 palavras na Arca da Aliança e transportou para Jerusalém, né? O Santo dos Santos no templo em Jerusalém. Veja a importância da palavra, mãe. E veja aqui, ó, nós temos a Arca da Aliança. Aonde está a aliança, a palavra de Deus? Mas agora não escrita. Agora está. Porque lembra que acho que São João lembra para nós, né? E sobretudo, lembrando agora do profeta Ezequiel, vai dizer que vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, né? E devolver a carne e espírito aos ossos ressequidos. É essa imagem, mãe, que nós temos da Eucaristia, que nós temos, né, deste alimento. Então, no sacrário, ali no altar, está agora essa palavra em espírito, essa palavra na carne e no sangue do próprio Jesus Cristo. E muitos não têm noção de que nós alimentamos, não é alimento como um feijão, um arroz, um pão, como Maria disse e lembrou muito bem, é comunhão, é união, nos tornamos Cristo, nos divinizamos, porque Cristo está em nós e opera sua graça, né, seu amor em nós. Não existe graça maior do que esta. E que a caminhada do povo no deserto era mandado maná. E esse maná era o alimento para eles. E esse maná era apenas uma figura, né, Padre?
é a nós essa certeza na fé. Não somos nós que amamos primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro e Ele quer sempre unir a nós. E na celebração eucarística, Maria, você lembrou muito bem, quando o padre ali fez a consagração e vai comungar, ele diz assim que o corpo, ele fala baixinho, alguns padres até falam alto, né, para que a Assembleia possa escutar, mas isso é uma oração em silêncio do padre, que diz assim, que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Mãe, não tem mais algo mais sublime do que isso. Saber que este corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Então, é claro, diante desse mistério sublime, a igreja tinha mesmo que colocar esta solenidade Corpus Christi, porque quando nós recebemos o corpo e sangue de Cristo, nos guardem para a vida eterna. Veja, nossa vida não termina aqui, Maria. Nós precisamos nos alimentar com o alimento celeste. Esse maná é essa figura, por assim, esse alimento dado por Deus. Foi Deus que nos deu este alimento, o maná. Agora, comparando com Jesus Cristo, quem é esse maná que Deus enviou? Quem é este maná que nos alimenta agora? É Jesus Cristo, pela sua palavra, que se dá, se transforma e se oferece a nós, né, no corpo e sangue, que nos guarda para a vida eterna, que nos protege, que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Este é o alimento, o próprio Cristo em palavra, o próprio Cristo, né, no corpo e sangue. Isso é muito bonito. E quando nós alimentamos dessa palavra e da Eucaristia, nós já temos oportunidade de viver aqui na terra um pouquinho do que a gente viverá no céu. Então é essa certeza que nós temos de vida plena, de vida em plenitude, né, Padre? A celebração eucarística, Mânia, é isto. Quando nós celebramos, e por isso é importante a gente prestar atenção e entender a celebração eucarística, porque tudo que nós celebramos nesse mistério da missa, da Eucaristia, é como se nós estivéssemos vivendo, antecipando esta figura dos céus. Por isso que muita gente encontra na Eucaristia, e quando você lembrou que o povo murmurou porque não tinha a celebração eucarística, porque estava sentindo às vezes, Mânia, falta assim, deste mistério, porque a Eucaristia nos coloca neste mistério assim, que nos prefigura, é uma pequena imagem daquilo que nós queremos, que é a vida eterna, os céus. É como se os céus, a vida celeste, o reino de Deus estivesse vindo, sua graça estivesse derramando sobre nós na Eucaristia. Por isso nós nos sentimos em casa, nós nos sentimos na presença de Deus, nos sentimos agraciados, nos sentimos consolados, como a parábola do filho pródigo, que o Senhor fica ali à nossa espera, né? A igreja é isso. Quando entramos, é como se esse Pai misericordioso abraçasse a cada um dos seus filhos. Por isso, em casa, reze e lembre que a celebração eucarística, quando nós entramos, qual é o primeiro ato, né? Vamos ver assim, na celebração eucarística, do filho pródigo. Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra vós. E por isso, qual é a atitude do Pai? Na celebração eucarística, o ato penitencial. Pai, pequei contra ti. E aí o que faz o Pai conosco? Abraça. Gente, é bonito e é profundo este mistério da Eucaristia. No ato penitencial é a parábola, né, do filho pródigo, onde o próprio Pai nos abraça, né, e faz festa. Aí a Eucaristia é festa, é ação de graça. E enquanto você falava aí, Padre, essa questão do filho que vem ao encontro e o pai abraça, né? O pai toma atitude. E o amor exige reciprocidade. Deus quer nos amar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E
Então, meu irmão, não cabe acomodação, não cabe zona de conforto, né? Nós temos que viver intensamente essa palavra que é exigente. Mas o Senhor nos deixou o alimento para que a gente dê conta de viver essa palavra. Então, nós lembramos novamente São Paulo, né? Que fala, né? Que não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso é muito bonito, mas então, vamos dizer assim, se o povo murmurou e às vezes até chamou a atenção do padre, agora é a minha vez de chamar a atenção de quem está incomodado, porque nós sabemos, Mânia, que muita gente vai à missa para cumprir um preceito, uma obrigação. E esse povo ainda nem buscou saber, Mânia, se podia vir na celebração eucarística. Eu mesmo estou sentindo falta de muitos fiéis que vinham e lotavam a missa dominical e que hoje nem se preocupa saber, será que eu posso participar? Será que eu posso ligar na secretaria para saber, né, dar o meu nome? Tem muita gente incomodada que até hoje não procurou a sagrada vamos dizer assim, comunhão. Vamos dizer assim, nem veio fazer a oração. Então é preciso, né, vamos dizer assim, deixar-se sair dessa acomodação. Nós estamos vivendo esse período da pandemia, mãe, foi para nos lembrar o que São Paulo falou: cuidado com o corpo, vocês não são só corpo, só alimento espiritual, só as coisas deste mundo. Serviu para nos testar, para saber se de fato nós estamos obedecendo o que São Paulo escreveu na carta, se nós estamos também tomando este alimento mais sólido, né? Que é o Espírito de Deus, que é a graça de Deus. Será que estamos alimentando, né? Pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, pelas nossas orações? E o Senhor, Ele nos deu sem reservas, né? Então, assim, a gente percebe a total inteireza da entrega do Senhor para cada um de nós. Então, nós também não podemos colocar porém, né, Padre? Sim. O mesmo zelo que a gente tem para, às vezes, se arriscar para ir para um trabalho, mesmo sabendo a realidade desse vírus, muitas vezes também a gente é chamado, né, a viver intensamente a nossa fé nesse sentido. E você lembra muito bem, Mânia, o sacrifício. Veja só como não estamos em sintonia às vezes com Deus e não fizemos aliança. Se a missa é o sacrifício dele para nós, se é o sacrifício de amor que enfrentou os judeus, que enfrentou Herodes, que enfrentou a todos, que enfrentou a cruz, para do alto da cruz ainda ser capaz, ensanguentado, ferido e chagado por nosso Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, mãe, não existe amor maior. O primeiro sacrifício é o que São Paulo fala e que Cristo falou: não foi eles que me amou primeiro, foi eu que os escolhi e os amei primeiro, e de fato foi. E o primeiro gesto deste amor, o primeiro sacrifício foi de Cristo. E às vezes nós simplesmente não fazemos nenhum sacrifício, mãe, para rezar em casa, para ir à celebração eucarística. Arrumamos qualquer desculpa para não rezar, para não adorar. E nós lembrávamos, mãe, que uma das coisas também da nossa capela aqui, além, né, de ter essa origem da paróquia São Alberto, do apóstolo da Eucaristia, né, a fundação aqui, a origem da nossa paróquia, além de ter também Nossa Senhora Rosa Mística, que pela visão para a adoração, nós temos uma capela do Santíssimo para a adoração, de dia, né, assim, de tarde, e a missa ainda fazemos adoração. Temos uma capela para adoração. É uma graça e um privilégio para o povo, e às vezes nem nos esforçamos, nem fazemos sacrifícios para adorar, para o encontro do Senhor. E a gente acompanhou nas leituras que antecedeu a festa de Pentecostes, né, a igreja primitiva, nos Atos dos Apóstolos, o tanto que eles se entregaram, e eles não tinham medo até de ser
alguns irmãozinhos que estão acompanhando aqui conosco e está falando assim: Solimar mesmo está dando testemunho dela aqui, eu quase enlouqueci sem a comunhão. Isso. Muitos viveram isso. A pandemia deu uma acordada em muitos aí que quase enlouqueceu sem a comunhão. E tem outros irmãos aqui também colocando que está amando, né? Esse momento aqui agora, está sentindo fortalecido espiritualmente. Então, nós já estamos aí, já quase no finalzinho. Isso. Nós queremos lembrar a todos que nos acompanham, se você tem alguma pergunta, se você deseja falar algo, que possa expressar aí através dos comentários. No início da live eu falei que quem tivesse com o coração aberto e quisesse participar aqui, que colocasse um tanto de coraçãozinho. Encheu de coração aqui os comentários, porque eu tenho certeza que hoje estamos unidos como igreja, né? Esse momento aqui está sendo um momento tão rico, que o Senhor se faz presente aí nas nossas casas. Então, enquanto cada um vai colocando o seu pedido, nós podemos ir. Pedro está aqui falando umas coisinhas para nós, gente, aí se desconcentra, gente. Vocês podem fazer as perguntas, usar a voz dele, ele está nos ajudando, fazendo até hora extra aqui na paróquia. Ele vai dizer algumas perguntas para que a gente possa, nesses últimos momentos, partilhar com vocês, ok? Então, Pedro pode fazer. E nos corrige. Nós devemos nos orientar por ele. Veja que bonito aqui, né? O Senhor vai dizer para nós: quando vos invoco, respondei-me, ó Deus da minha justiça. Vós que estáis sempre em nosso coração endurecido, no amor das vaidades, na busca da mentira, nós queremos buscar a Ti, ó Senhor. Tremei, mas sem pecar, refleti em vossos corações, em vossas casas e em vossos leitos. Veja que bonito então o Salmo, refletir a palavra de Deus. Então hoje é um dia da gente alimentarmos com a palavra de Deus e alimentar com a Eucaristia. E lembrando que na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, então às 3 horas da tarde, nós teremos a missa, né, de Corpus Christi aqui na igreja. Não é possível todos participarem, então por favor ligue na secretaria para que a gente tenha um controle. Mas depois, às 4 horas, para quem puder, venha a carreata, né? Nós vamos concentrar aqui na porta da igreja, nas ruas, aqui na praça da igreja da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, para sairmos em carreata, né? E depois nós vamos divulgar quais são as ruas que nós vamos passar nos nossos bairros aqui da paróquia. No bairro Melo, né? Passando na frente das casas, vocês podem enfeitar a casa, abrir a janela, a porta, para receber a bênção, né, do Santíssimo. No bairro Melo, aqui no bairro Jardim São Luís, no bairro Ebrito Luiz. Vamos agora já para nossas perguntas, porque já está chegando ao nosso fim. Parece que o pessoal está um pouco tímido para as perguntas, Padre. Então nós vamos agora levantar aqui e vamos fazer uma oração também para esse povo que está aí. O Senhor citou o Salmo 4 de oração antes da gente dormir. Aqueles salmos que a gente também reza quando levanta. E nós sabemos que tem muitas pessoas em casa agora que estão sofrendo com insônia e depressão. E nós precisamos, né, nesse instante, clamar, né, através dessas orações que o Senhor foi conduzindo, da Eucaristia como remédio da nossa alma, a palavra como alimento espiritual. Então, meu irmão, você que nos acompanha, cria essa intimidade com um Deus que fala com você.
Às vezes a gente fica achando que, como aquele povo lá no Antigo Testamento ficou com ciúmes, que achando que Deus só falava para Moisés, vai achar que o Senhor não fala conosco. Mas nós estamos aqui agora para pedir essa graça para todos que estão em casa. O Senhor está aí com você e Ele fala com você. O Senhor é esse Deus de amor que cuida de nós e está esperando de nós essa reciprocidade no amor. Quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente pensa no outro o dia inteiro. Como que a gente não vai pensar nesse Deus de amor que nos deu a vida e que foi capaz, de enviar seu Filho único para morrer numa cruz e nos dar a vida plena, para que possamos vencer tudo aquilo que aconteceu por causa do pecado? Que tem gente que nem gosta que fala de pecado, padre. Mas o pecado, meu irmão, só para você quebrar essa questão aí, é tudo que nos divide da graça. Dividiu da graça, isso aí já está atrapalhando a vida nossa. Então, que nesse instante, você que nos acompanha, que está em casa e precisa agora desse alimento espiritual, precisa agora desse remédio para a sua alma, nós vamos pedir por você. Padre Alessandro vai conduzir essa oração e nós estamos aqui como intercessores da paróquia, Eu estou aqui representando toda a paróquia, todos os movimentos, todas as pastorais. Nós estamos aqui representando todos, porque nós não podemos estar juntinhos igual poderíamos estar em outros tempos. Mas como hoje temos esse limite, então o padre está aqui para rezar por você. E nós sabemos que a nossa paróquia era muito conhecida, padre. As pessoas com depressão chegavam aqui, Padre Tiãozinho escutava esse povo e muita gente tinha experiência, da cura por causa desse ministério sacerdotal, da escuta, da confissão, dos atendimentos de confissão, da adoração, de todas as orações que eram ministradas, que a paróquia também começou, na espiritualidade, um grupo de oração. Então, todos já sentiram essa graça aqui. E tem muitos testemunhos espalhados por todo o Brasil, porque a Rosa Mística tem essa característica. As pessoas vêm morar em Montes Claros um tempo, conhecem Rosa Mística e vai embora e leva a Rosa Mística no coração. Então, vamos agora rezar e pedir que você que nos acompanhou, que você faça essa experiência. Palavra, alimento espiritual, Eucaristia, remédio da nossa alma. Veja que bonito, então, já chegando, aos 5 minutos finais. Então, nós queremos aproveitar para poder rezar com vocês, mas falamos muito. Vamos deixar, então, agora a própria palavra de Deus falar, que é bonito. Veja no Salmo 5, oração da manhã. Veja como Deus nos fala. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai, veja, meus gemidos. Nessa pandemia, quantos gemidos, quantas dores, atendei a voz da minha prece. Ó meu Rei, ó meu Deus, é a voz que eu invoco, Senhor, desde amanhã. Veja aqui a oração da manhã. Desde amanhã eu vos invoco, escutai a minha voz. Veja só, escutai a minha voz. Nós já ouvimos isso. O bom pastor conhece as suas ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Porque desde o raiar do dia vos apresento minhas súplicas. Veja, bonito, a oração da manhã. Desde amanhã eu já apresento ao Senhor minha súplica e espero a vontade de Deus, a graça de Deus. Pois vós não sois um Deus a quem, veja aqui, ao pecado, que agrade a iniquidade. Vós não sois um Deus que agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso
olhavam. Detestais a todos os que praticam o mal. Fazeis perecer aqueles que mentem. Olha, mãe, como é que a gente reza? Às vezes a gente nem sabe rezar, né? E às vezes pedimos coisa que, vamos dizer assim, estamos até pedindo para a nossa condenação. Veja que bonito isso aqui no Salmo que a gente deve rezar sempre, né? Fazei perecer aqueles que mentem. Imagine eu fazendo uma oração dessa e reconhecer que eu menti, que eu fiz coisa errada. Mas em outro salmo vai dizer assim: o Senhor não nos trata como exige nossas faltas. Deixemos então nos corrigir pelo Senhor, deixemos no nosso coração a palavra de Deus entrar em nossa vida e em nosso coração. Que a palavra de Deus realmente faça parte da nossa vida. Muitos, mãe, a gente pode questionar os evangélicos porque eles andam com a Bíblia, né? E nós não andamos. Mas, quando eles assim, às vezes, mãe, se perguntar aqui na paróquia, né? Tem algum círculo bíblico? Tem algum grupo que faz estudo da palavra de Deus? Né? Porque ela é muito rica e precisamos. Nós vamos encontrar ou não grupos que vão refletir, rezar e meditar a palavra de Deus. E está faltando este alimento. E uma das 5 pedrinhas, né, na vida espiritual é a leitura orante da palavra. Sim. Então, que nesse instante eu tenho certeza que a palavra alimentou você, meu irmão. E você que fez essa experiência aqui essa noite, não deixe essa graça passar. Que essa experiência hoje, que o Padre Alessandro nos conduziu, seja algo constante na nossa vida. Seja algo que você vai levar para todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Porque a gente sempre diga: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero viver plenamente o seu amor. Porque todas as vezes que eu digo sim ao projeto de Deus, eu vivo verdadeiramente as alegrias do céu aqui na terra. Então, nesse instante, o Padre Alessandro vai dar a bênção para nós. E aqui, Padre, nós não podemos terminar essa live sem essas rosinhas de rosa mística. Todo mundo que acompanha a Rosa Mística ama essas rosas. Então, hoje, você que nos acompanhou, lembre que você ganhou essas rosas virtuais. A rosa branca da oração, a rosa vermelha do sacrifício e a rosa amarela da penitência. Então vamos receber a bênção com a graça da intercessão de Rosa Mística. O sacrifício, né, de uma rosa é o sacrifício da missa, né? Nosso amor para com Deus e primeiramente o amor de Deus para conosco. Da penitência, né? A gente pedir